Meus amigos, hoje mais cedo eu falei com o doutor Pedro, titular lá da Delegacia de Roubo a Bancos em São Paulo. São Paulo tinha por ano 951 casos de roubo a banco. Caiu para 6 casos. Eles prenderam um sujeito que é o Tiago, né, conhecido como o Gianecchini do crime. É o Tiago Tadeu Farias. Prendeu esse sujeito, ele participou de várias ações do Novo Cangaço, e eu conversava com o doutor Pedro, ele falou assim: William, a integração entre as forças de segurança dos estados ajudou muito. O DNA ajudou muito. Nós vamos conversar agora justamente para falar desta ação de prevenção e o trabalho de inteligência em cima dessas ações ligadas a roubo a banco, Novo Cangaço, cidades sitiadas, com o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, doutor Rogério Greco. Greco, muito boa tarde, me ouve bem? William Travassos falando. Boa tarde, William. Te ouço perfeitamente. Bom, nós tivemos um avanço nesse enfrentamento ao crime do Novo Cangaço. Sim. O que aconteceu de diferente para a gente conseguir reduzir esses ataques que aconteceram em Minas Gerais? Foi a entrada do DNA, essa troca de informações entre as instituições, entre os estados? Sim. William, na verdade, o governador tinha dado um dado a partir de 2018 e a gente tem um dado ainda mais grave que a partir de 2016. E em 2016, só para que você tenha uma ideia, houve 252 ações do Novo Cangaço aqui no estado. E esse ano nós tivemos essa, no ano passado também foram reduzindo. Em 2021, quando aconteceu aquele problema, né, aquela tentativa de Novo Cangaço em Varginha, aquela tinha sido aqui que eles tentavam entrar aqui no estado. Então há uma redução drástica com relação a esse tipo de infração aqui no nosso estado. Bom, o secretário, era muito comum esses ataques, eles aconteciam nas instituições financeiras que faziam uma espécie de transferência de valores para outras instituições. Ou eles buscavam locais onde você tinha uma cidade do interior, geralmente na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, e onde tem um acúmulo maior de dinheiro. Isso ainda é uma característica desse tipo de ocupação? Na verdade, assim, William, você tem que entender até o porquê dessa denominação Novo Cangaço ou domínio de cidades. Se discute exatamente o porquê dessa denominação, mas se chega basicamente a uma conclusão porque essa denominação ela advém daquilo que Lampião fazia no Nordeste. Lampião é um covarde, Lampião é um criminoso e é cantado em verso em prosa no Brasil inteiro. Então, qual era vamos dizer assim, o projeto do Lampião? Entrar nas cidades pequenas do interior, quando você tinha um número reduzido de policiais, e ali você praticava todo tipo de crime. É isso que acontece com o Novo Cangaço. Eles escolhem normalmente cidades pequenas, quando você tem um número menor de guarnições policiais, eles são covardes, eles não querem o confronto. Vocês acham que eles vão entrar em Belo Horizonte, vão atuar numa agência bancária ao lado do BOP, por exemplo? Isso nunca vai acontecer. Então, eles escolheram o Guaxupé por uma série de características, pela proximidade, inclusive, com o estado de São Paulo. Ainda não se sabe exatamente se foi alguma ação direta do PCC, porque o PCC também delega isso. Então, o que acontece? Quando o PCC não age diretamente, ele empresta os fuzis, eles alugam os fuzis. Então, realmente, é uma empresa, uma grande organização criminosa. Bom, eu cheguei aqui a tocar no nome do Gianecchini do crime, né? O Tiago, que foi um dos autores, né, de vários crimes, e a presença dele em um dos roubos foi possível colocar ele na cena do crime através justamente do exame de DNA. Uma embalagem de bebida láctea, né, e ele deixa ali, na verdade, um material genético no local do crime, e aí a polícia consegue colocar ele naquela cena. O senhor acredita que, principalmente a partir de 2017, com a entrada do DNA, isso ajudou no mapeamento e prisão dessas quadrilhas? Sim, ajuda muito, William. Mas o mais importante até do que a própria perícia científica, né, é você ter efetivamente o contato com todos os estados da federação. Por isso que é tão importante a nossa integração, e ela tem que ser feita em nível nacional, justamente por causa de situações como essa. A gente ainda não sabe exatamente quem praticou, eles vão ser presos, obviamente, mas quando houver as prisões, você vai perceber que tem pessoas do Brasil inteiro, como aconteceu aqui em Varginha, em 2021. Tinha gente de Rondônia, tinha gente do Amazonas, tinha gente de Uberlândia. Ou seja, eles não são concentrados especificamente em São Paulo, no Rio ou aqui em Minas. Eles se reúnem
para a prática do novo cangaço. São peões, na verdade, que vêm aí do Brasil todo. E só para a gente entender, então, secretário, existe ali um mentor desse crime, né? Ele pode ser, talvez, ele pode pertencer a uma facção criminosa, ele vai arregimentar esses peões do crime, né? E que, na maioria das vezes, até nem ganham muito, ganham por empreitada, R$2, R$3 mil, não é isso? Sim, sim. E assim, William, e praticar o novo cangaço, para que as pessoas entendam, tem que ser uma atividade muito bem orquestrada, porque ela não sai barato, ela não é uma atividade barata. Cada fuzil custa em média no mercado paralelo de 40 a 70 mil. Se você colocar uma média de 50 mil reais em um fuzil, 30 camaradas praticando o novo cangaço, portando o fuzil, você já tem que ter um investimento de R$1,5 milhão. Fora os explosivos, miguelitos, né, toda a estrutura, os carros que, via de regra, são roubados, mas enfim, você tem toda uma estrutura montada para praticar isso. Então, agora, é uma atividade cara que só mesmo uma organização criminosa para fazer. E o senhor falou justamente desse custo operacional. Nós tivemos, né, essa onda de roubo a banco, novo cangaço, no final de 2010, indo a 2017, 2018, não é isso? E nós tivemos nas décadas de final de 80 e década de 90 o sequestro. Essas duas modalidades, o roubo a banco e o sequestro, a gente observou que ao longo dos anos ela foi caindo muito em função da legislação mais pesada. Nós tivemos um caso agora aqui em Lagoa Santa que a vítima foi libertada, né? Então, esses são crimes que não trazem um resultado positivo para o vagabundo em função da penalidade que ele sofre e pelo trabalho de inteligência que já existe hoje no mapeamento dessas quadrilhas envolvidas nesse tipo de atividade? Não, William, eu particularmente acredito que a última coisa com que o criminoso está preocupado é com a pena. Então já se demonstrou isso, que você pode aumentar a pena, isso não tem influência nenhuma na prática da infração penal. Como você falou, o crime ele é cíclico. No final da década de 80, início da década de 90, inclusive quando surgiu a lei de crimes hediondos, o crime naquele momento em voga era extorsão mediante sequestro. E ao longo dos anos ele foi modificando para roubar banco, roubar carro forte, até chegar no que nós temos hoje, que é o novo cangaço. Bom, eu queria muito agradecer a sua participação. Nós conversamos agora com o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Rogério Greco. A sua mensagem, Rogério, para a população que, quando assiste no noticiário imagens de homens armados com .50, metralhadores, né, fazendo esse tipo de ação, que é uma ação terrorista, não sei se o senhor classifica dessa forma, qual é a mensagem da Secretaria de Segurança para a população de Minas Gerais? A mensagem que eu dou é o seguinte, que a população de Minas Gerais ela deve confiar, ela deve acreditar na segurança pública. Da mesma forma que aconteceu em 2021 em Varginha, quando os policiais do BOP, da Polícia Rodoviária Federal, conseguiram inibir essa ação e foram muitas vezes criticados injustamente, isso tem que acontecer sempre. A segurança ela tem que ser incentivada a agir para que não aconteça casos como esses. E agora eu quero ver as pessoas que criticavam as ações da polícia virem e elogiarem a ação dos criminosos que estão fazendo isso agora em Guaxupé. Lembrando que nós temos um policial que ficou ferido nesta ação em Guaxupé. Secretário, muito obrigado pela entrevista, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, William, um abraço.